Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das séries de ficção científica mais importantes de todos os tempos. Então se prepara, porque vamos embarcar na Enterprise para entender por que Star Trek A Nova Geração foi um marco tão grande. Pra começar, só pra gente ter uma ideia do tamanho da coisa, foram 7 temporadas. Pensa só em quantas histórias, quantos planetas e quantas aventuras cabem em 7 anos. É um universo gigantesco pra gente desbravar. E se 7 temporadas já parece bastante, se segura aí. 178 episódios. Cada um deles é tipo uma nova porta se abrindo para um mundo diferente, um novo mistério ou um dilema moral que bota a gente para pensar. E tudo isso rolou ali entre 1987 e 1994. Foi uma época em que a nova geração não só redefiniu a ficção científica na televisão, mas também abriu um caminho totalmente novo para o próprio universo de Star Trek. Ok, já deu para sentir a dimensão da série, né? Mas, afinal de contas, qual era a missão daquela tripulação a bordo da icônica Enterprise D? Bora descobrir. E aqui está o ponto-chave, a alma da série. A missão não era sobre guerra, sobre conquista, nada disso. Era sobre exploração, diplomacia e a pura busca pelo desconhecido. A Enterprise D era, acima de tudo, uma nave movida pela curiosidade. Só que a Enterprise, por mais incrível que fosse, não seria nada sem a sua tripulação. São os personagens que dão vida, que dão um coração para essa jornada. Vamos conhecer quem estava nessa ponte de comando. E no comando, uma figura que virou lenda, o capitão Jean-Luc Picard. Bem diferente do capitão Kirk da série original, que era mais impulsivo, a força do Picard não estava nos punhos, sabe? Estava na mente, na diplomacia, na ética. Uma liderança intelectual que inspirava todo mundo. E do lado dele, um personagem que se tornou o centro de muitas das discussões filosóficas da série. O Data. Um androide numa busca constante, quase poética, para entender e, quem sabe, um dia se tornar humano. E para falar de conflito cultural, não tem exemplo melhor que o Worf. Imagina só, o primeiro Klingon na frota estelar. Ele vivia o tempo todo dividido entre o seu dever na nave e a sua herança de guerreiro. Um baita dilema. E para completar essa verdadeira família, tinha uma equipe sensacional. O comandante Riker, o famoso número 1, carismático e homem de ação. O engenheiro George LaForge, que literalmente viu o mundo de outra forma com seu visor. A doutora Crusher, que era a bússola moral da nave. E a conselheira Troi, que sentia as emoções de todo mundo. Cada um ali era uma peça essencial. Beleza, já conhecemos a equipe, mas a nova geração era muito mais do que só aventura. A série usava esses personagens para ir fundo em questões filosóficas bem complexas. É aqui que a gente chega no coração da série. O tempo todo a série jogava essas perguntas no ar. O que de fato define a consciência? E a partir de que momento um ser, seja ele artificial, seja ele alienígena, passa a ter direitos? Uma questão que sempre voltava, especialmente através do Data. E isso nos leva a um dos temas mais poderosos. A série usou a inteligência artificial não como uma ameaça, mas como um espelho para a gente. Era através do Data que a série perguntava o que realmente significa ser humano. E os conflitos não eram só filosóficos, não. A série construiu um universo político riquíssimo. A gente tinha os Klingons, que deixaram de ser só inimigos para virarem aliados cheios de política interna e códigos de honra. Tinha os Romulanos, mestres da espionagem e da intriga. E, claro, os Borg, uma ameaça coletiva implacável que se tornou um dos maiores ícones de terror da ficção científica. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que, décadas depois, a nova geração ainda é tão relevante? Vamos entender o legado gigantesco que essa série deixou. Pensa só nas contribuições da série. Foi ela que nos apresentou aos Borg, um dos vilões mais aterrorizantes de todos. Foi ela que transformou os Klingons de inimigos genéricos em uma cultura rica e fascinante. E o mais importante, foi ela que definiu esse tom mais cabeça, mais filosófico, que é a cara de Star Trek até hoje. E o legado não parou por aí. De jeito nenhum. A nova geração foi a base, o alicerce para tudo que veio depois. Foi ela que lançou as séries Deep Space Nine e Voyager, gerou 4 filmes e, décadas mais tarde, inspirou a série Picard, que continua a história desses personagens tão queridos. Isso nos deixa com uma pergunta que tem tudo a ver com o espírito da série. Uma pergunta sobre o futuro e a descoberta. Qual é a próxima fronteira a ser explorada?
Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.